Olá, eu sou Adriana Ferraz e você está no História Contada. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Dá uma olhada nos vídeos anteriores para acompanhar a história. Esse canal eu narro a minha própria história de luta e sobrevivência e a mesma narrativa que está no meu livro. Então, sejam todos bem-vindos. Para você que já faz parte, seja bem-vindo de volta. Obrigada pela companhia, obrigada por ficar comigo, obrigada por me ouvir. Compartilha comigo. Se você tiver alguma experiência, ou estiver vivendo alguma situação, quiser conversar. Inclusive, eu estou começando um projetozinho novo, um grupo de mulheres que gostaria de compartilhar a experiência. Algumas estão fora do estado, outras estão fora do país também. Mas a gente vai criar um grupo, fazer umas lives e compartilhar. Quebrar o silêncio. Enough is enough. Vamos retornar no episódio anterior. Eu estava falando do nosso convívio, da nossa vida já nos Estados Unidos e de situações em que eu já me sentia em risco, né? Porque tinha câmera dentro de casa, que não só assistia como ouvia. Teve a situação em que ele ouviu a conversa com a minha mãe, os passaportes confiscados e o controle total da situação. A única coisa que eu podia fazer naquele momento era aprender a língua o mais rápido possível. E isso eu fiz. Eu assistia desenho animado, cartoon, com a minha filha, em inglês, e colocava subtítulos. E aí eu comecei a tentar aprender de fato a língua. Conversando com os vizinhos, que eram americanos, e tentando me comunicar. E foi assim que eu fui aprendendo, de fato. E nesse grupo, eu comentei sobre um grupo no Facebook, era um grupo de música, Classic Rocks, onde eu comecei, pessoas que participavam do grupo postavam músicas de bandas de clássicos rock, right? E era um grupo bem movimentado. E eu comecei a postar algumas músicas com letras subjetivas, digamos assim, onde dava para entender que eu estava dentro de uma situação. Era como um pedido de socorro secreto. Isso é bem interessante porque lá nos Estados Unidos eu aprendi, depois de toda a minha situação, de toda a experiência, eu aprendi também estudando, vivendo em abrigos de mulheres, participando de palestras, e estudei um pouco de fato sobre social work. E eu descobri vários pontos de quem é vítima, de quem está numa situação e da maneira que lá nos Estados Unidos podem pedir ajuda. E são coisas que que aqui no Brasil a gente pode implementar, pelo menos num município, num grupo, right? Por exemplo, você pode conversar com o médico, até com o enfermeiro que te olha, te vê. Você pode conversar a respeito, porque existe uma corrente de sigilo. Você vai para uma consulta médica, por exemplo, já aconteceu comigo, de pedir ajuda da minha filha, pedir ajuda ao pediatra. Então isso é muito interessante. A gente vai chegar nessa parte. Tem muita história ainda para ser desenrolada. Então, na minha luta para aprender inglês, para poder me comunicar, e com planos B, porque o plano A, que era voltar para o Brasil, voltar para casa dos meus pais, já tinha ido por água abaixo. Então, nesse grupo do Classic Rocks, eu, de novo, né, voltando, colocava músicas que eram letras subjetivas, que dava para entender que eu estava em uma situação. Uma pessoa se atentou. Na verdade, algumas pessoas comentavam, né? Havia uma interação. Mas essa pessoa se atentou mesmo. Me adicionou no Facebook e tornou um amigo de Facebook. E daí a gente começou, antes de nos falarmos, eu havia postado essa música, que eu tenho tatuada a letra, que é Zombie, de The Cranberries. E pra mim é um clássico, né? Porque é anos 90, então eu, como nascida no meio dos 80, acho Cranberries um clássico pra mim, minha época de escola, etc. E essa música, ela tem uma parte da letra, não é sobre violência doméstica, é sobre guerra civil. Uma situação que houve na Irlanda.
Mas tem uma frase nela, que foi a que eu tatuei, que me faz pensar, que eu tomei essa parte da música como sobrevivência à violência. E a frase diz: When the violence causes silence, we must be mistaken. Quando a violência causa silêncio, alguma coisa está errada. E é justamente a ideia de quebrar o silêncio. Então essa parte da música. E eu postei essa música. E aí alguém, um dos administradores, que eram alguns administradores, inclusive essa pessoa que virá a ser o meu marido no futuro, adicionou. Ele era um dos administradores também. Então aí eu fui bloqueada depois que eu fiz esse post. E aí eu comentei com ele, eu falei, viu, eu fui bloqueada no Classic Rocks porque eu não sei. Daí ele falou, me dá um minuto. Daí ele foi checar, voltou e falou, de fato alguém te bloqueou porque você postou Zombie, The Cranberries, e não foi aceito como um Classic Rock. Falei, viu, mas a punição já é imediata, a punição, a banir do grupo. Enfim, viramos amigos a partir daí. E essa música ele se atentou também, mas não da maneira que eu havia me expressado. E aí conversamos, viramos amigos mesmo. E aí eu comecei a narrar algumas situações. Cheguei a deixar ele participar de algumas situações. E aí ele insistiu em falar pra mim, ele falou, veja, não vai ser bom você ficar, alguma coisa vai acontecer. Você precisa sair daí, você precisa pedir socorro. Daí eu expliquei pra ele, eu falei, mas eu não sei como, porque ele tá com os passaportes, ele tem um controle do dinheiro, eu não conheço ninguém aqui e eu tô aprendendo a língua. Uma vez eu tava conversando com ele, eu comecei a trabalhar no Five Guys, hambúrgueres, e no shoppingzinho, no mall próximo de casa. E eu me lembro que eu conversava muito com meu amigo Tian. E teve uma vez que eu tava voltando pra casa e o pai das meninas já estava me esperando pra discutir, pra brigar, pra me ofender. E eu deixei o telefone ligado, tava em áudio, chamada com o meu amigo. E ele ouviu, né, os gritos, as ofensas. Eu botei como testemunha, né, porque depois por um tempo passei a gravar as coisas que ele falava comigo. Mas enfim, meu amigo depois desligou a chamada e conversamos depois um pouco mais tarde. E ele falou, você precisa sair daí. Essa pessoa vai te fazer muito mal. E ele estava certo. Uma noite, ele simplesmente ficou transtornado. E eu já tinha colocado os meus filhos para dormir. E quando eu cheguei no quarto, ele estava transtornado, gritando, brigando e me ofendendo. Foi uma noite bem complicada. E eu comecei a enfrentar ele também. E aí ele pegou um fluido de isqueiro Zippo, um líquido extremamente inflamável, e jogou em cima de mim, jogou em cima da cama e jogou nas minhas roupas no guarda-roupa e ficou com o isqueiro de longe ameaçando me queimar, ameaçando tocar fogo em tudo. Nessa hora eu clamei por Deus. Falei, Senhor, que ele crie coragem e faça. Salva meus filhos, que pra mim já deu. Pra mim já tinha dado. Era tipo o extremo da situação. Ele não conseguiu me queimar, mas manchou muitas roupas. E eu fiquei com o cheiro daquilo. E eu corri pro quarto dos meus filhos, como eu não havia me queimado, como Deus havia me livrado, como Deus havia me protegido. Eu corri pro quarto dos meus filhos, empurrei a cômoda pra porta pra ele não entrar e deitei no meio dos meus filhos. As 3 meninas, 3 guerreiras, 3 fantásticas. E ele ficou batendo na porta, gritando, e eu fiquei em silêncio, imóvel, apenas agradecendo a Deus. Aí eu comecei a ouvir os barulhos. Era ele pegando as minhas coisas, os meus sapatos, minhas bolsas, cortando tudo com a tesoura. Tinha uma sandália que eu gostava muito, uma amarela da Carmen Stephanie, que eu levei comigo para os Estados Unidos. E foi a primeira que ele cortou. Então, tipo, tudo que eu gostava era mais fácil de me ofender.
Eu lembro também de uma pulseira de cristal Swarovski roxo. Minhas cores favoritas, o amarelo e o roxo. Ele também fez questão de estragar. E diversas outras coisas. E eu só ouvi o barulho. Aí teve um momento que eu saí do quarto pra ir no banheiro e ouvi ele com as minhas coisas estragadas. E aí ele colocou tudo em sacos de lixo e levou pros containers do lado de fora. Isso foi a madrugada inteira. De manhã ele saiu cedo, por volta das 6:30 da manhã. Eu levantei, arrumei minhas filhas pra escola, como de costume, uma rotina normal. Fiz o café da manhã delas, levei no ponto de ônibus, fiquei com a mais nova, cuidei da casa. Tava ferida, sabe? Coração machucado. Mas grata, que era mais um dia com os meus filhos. E daí, eu passei um dia refletindo, conversei com meu amigo. Não contei tudo, porque sempre é uma situação muito vergonhosa, né? Não contei pra ninguém. Contei pra mãe dele, verdade, lembrei agora. Porque não tinha café e ele não comprou café. De propósito, ou tinha jogado o café fora. Acho que ele tinha jogado o café fora, tudo que eu gostava. E aí a mãe dele me ligou e falou: faça alguma coisa, se proteja e proteja essas crianças. Essas foram as palavras da mãe dele, da avó das minhas filhas. Naquele momento, naquela época, ela era minha sogra. E eu acatei aquilo, eu pensei naquilo. Conversei com meu amigo. 4:30, minhas filhas retornam da escola. Eu tava na sala, lembro, sentada no sofá com a Antonella, mais nova, brincando. E a Angelina se ajoelhou na minha frente. Colocou as mãozinhas no meu joelho. Olhou nos meus olhos e falou: mamãe, me perdoa, mas eu ouvi tudo o que aconteceu ontem. Mamãe, separa dele, vamos embora. Ele vai te machucar. E chorou. É quase impossível de descrever o sentimento. Mas é como se a fera tivesse crescido. Aí eu tomei a decisão. Eu fugi de casa com as minhas filhas. Cortei alguns estados lá. Falava já um pouco de inglês. Mas isso eu vou deixar pro próximo capítulo. Fica comigo. Se você ficar comigo, fica mais fácil.